de dezembro, para mim, foi o mês mais intenso no que diz respeito à batalha espiritual. Eu recebi visitas na minha casa muito importantes que estavam em batalha e eu entrei em batalha com eles e por eles. E teve um certo dia, minha visita estava dormindo lá na sala e eu fui orar lá no quarto. Meus filhos já estavam dormindo, minha mãe já tinha ido dormir. E em um certo momento da minha oração, eu comecei a ouvir sons de guerra. Mas era uma gritaria, e era voz de homem, de mulher, e explosão, e espada. Eu fiquei nervosa. Eu falei, caraca, ele não tá sabendo que meus filhos estão dormindo, eu vou ter que ir lá chamar a atenção dele. E fui lá na sala chamar a atenção na minha visita. Aí eu vou falar quem é. Não vou falar não. Pra pedir para diminuir o volume. Mas nisso que eu saí do quarto, o som sumiu. E eu cheguei até a porta da sala e não tinha som nenhum. Quando eu voltei pro meu quarto, ainda ouvi um pouco desse som, mas ele foi esvaindo e sumiu. Eu falei, caraca, isso foi sobrenatural. E aí depois eu até fiquei pensando, caraca, será que isso... Caraca, tudo caraca hoje. Será que foi o som da televisão do meu vizinho? Mas eu nunca ouvi nem som de nada da casa do meu vizinho. Mesmo porque tem um corredor, tinha um corredor, nunca fui na casa dele, mas dava pra ver que era um corredor antes da casa. Eu nunca ouvi som nenhum vindo de lá, a não ser do cachorro correndo, né, do lado de fora, ou às vezes quando eles estavam falando com o cachorro do lado de fora, mas de televisão nunca tinha ouvido. E aquele som foi muito alto. Então eu tive essa revelação. Cara, isso foi o som da guerra espiritual que eu estava enfrentando naquele momento. E eu fiquei embasbacada. E o que eu quero te dizer com isso? O que eu creio que Deus me permitiu ouvir naquele momento é para que eu soubesse que não era uma simples oração. Eu não estava orando pela vida deles, simplesmente falando deles para Deus e pronto, tinha um anjo anotando ali, acabou. Não, existe uma guerra, existe um exército de Deus que luta a seu favor, assim como existe um exército de Satanás que luta contra a sua vida. Fazer da oração um hábito é algo penoso, é algo difícil, até que realmente se torne um hábito. Porque, cara, se você ora, você sabe a importância que isso tem. Você sabe a estabilidade que vem de uma vida de oração. Mas isso não é fácil. E por que não é fácil? Porque é o seu corpo, a sua carne que tem que ser submetida a esse tempo de oração. E a palavra diz que a nossa guerra é contra a carne e o sangue. Não é só carne e sangue de outras pessoas, não. É a nossa própria luta contra nós mesmos, contra as nossas próprias vontades. Porque a gente sempre vai querer optar por aquilo que é mais cômodo, mais confortável, aquilo que não requer muito esforço nosso. É uma questão de sobrevivência da carne. Mas o teu espírito sempre vai clamar por um tempo de dedicação a Deus, por um tempo de leitura da palavra, por um tempo de oração. E quando nós nos submetemos a criar esse hábito, a investir tempo na nossa vida espiritual, isso vem como um efeito na nossa vida natural, de uma forma sobrenatural. Não tem outra definição. E ontem eu estava acompanhando junto com a minha mãe o discipulado. Nós temos um mestre, o pastor Eric Batelli. Um grande abraço, pastor. E ele e a Paulinha. Paulinha, um grande beijo. Eles promovem um discipulado aqui no ministério, chama todas as quintas-feiras, esse dia da semana. E é fantástico. Eu vou deixar o link do pastor Eric Batelli no box de informações para que você consiga ir lá. Tem muita coisa maravilhosa te esperando lá também. E ele trouxe algo a respeito disso mesmo. Ele falando que a nossa vida espiritual, assim como a nossa vida física, quando você se prontifica a fazer musculação, você vai para a academia fazer os seus exercícios. No começo você demora para ver efeito, você vai aumentando o peso, vai aumentando a dificuldade dos exercícios, porque o seu corpo começa a exigir um pouco mais para que ele possa evoluir um pouco mais. E assim é também na nossa vida espiritual. Você nunca vai ficar no mesmo nível, você tem que aumentar.
Mas, assim como o nosso corpo físico, na nossa vida espiritual, também, quando nós relaxamos, falar, essa semana eu não vou. O que acontece é que existe uma regressão de todo o progresso que a gente teve. Não pense você que, eu estou bem estruturado espiritualmente para ficar uns dias sem orar. A gente só fala, bom dia, Pai, bora viver esse dia e acabou. Seguimos a nossa rotina nos isentando do propósito de edificar a nossa vida espiritual e vai ficar tudo bem. Não. Nós vamos perder musculatura espiritual, isso vai nos fazer falta. Assim como quem se exercita e para de se exercitar, sente a falta na própria carne. Deixar de buscar a palavra, porque o culto de domingo foi bom, então eu nem preciso buscar mais durante a semana, porque no próximo domingo eu vou ser alimentada. Cara, isso não vai ser bom para você. A sua musculatura espiritual vai ser enfraquecendo, então não vai ser muito bom. E voltando ao flashback que eu tive quando eu ouvi e assisti esse clipe, houve momentos, principalmente no ano passado, que eu já relatei algumas vezes aqui, a questão de estar sozinha com os meus filhos, e eu enfrentei muitas questões pessoais, sentimental e emocional, e a questão física mesmo, de ter que lidar com tantas coisas sozinha. Em alguns momentos eu corri para o meu quarto e eu falava, Senhor, me ajuda, porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Se o Senhor não estiver comigo, Pai, eu não vou conseguir. Porque a sensação que nós temos no momento de angústia é que nós estamos sozinhos. É que aquela promessa que Jesus fez de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, não é mais real. Mas isso é uma mentira. Não deixe o seu coração, a sua mente te conduzir para isso. Existe uma batalha. O reflexo disso vem na nossa mente. Não se deixe iludir. Aquilo que você deixa fazer pela sua vida espiritual hoje vai sim trazer um déficit para a sua vida pessoal, para a sua vida relacional, para a sua vida em todas as áreas. Porque o seu espiritual, ele não te estrutura só lá no mundo espiritual. Não sei se foi a pastora Tânia Teresa que falou isso, ou se foi a própria Joyce Meyer, que eu tô acompanhando um monte de gente assim, né? Quero agregar conhecimento mesmo. Enfim, disse que nós não somos um ser natural que possui um espírito. Nós somos um espírito que possui um corpo. Porque o que acontece? A pessoa, quando ela morre, o que se tirou dela? A vida. E o que é a vida? É a alma, é o espírito que habita nela. O corpo fica aqui e apodrece depois que ela morre. O que mantém isso aqui falando com você e se mexendo e dançando é a alma, o espírito que habita dentro de mim. Se nós não alimentarmos essa essência, esse fundamento, tudo vai refletir esse déficit. E não me entenda mal, não acho que eu estou querendo dizer que você não pode sofrer, que você não pode sentir medo, que você não pode se sentir angustiado, que é errado, que é pecado. Não é. Foi o próprio Deus que permitiu que nós tivéssemos o privilégio de ter emoções, sentimentos e sensações. Mas a partir do momento em que lá no Jardim do Éden o homem errou, ele escolheu o erro, optar pela ilusão que foi apresentada de um conhecimento que o levaria a ser igual a Deus, a partir daquele momento nós passamos a possuir uma fragilidade por conta do pecado. Eu estava ouvindo o pastor Juscelio, ele falou algo a respeito do estar nu. O homem esteve nu diante de Deus por toda uma vida antes da queda. E para ele aquilo não era um problema. Ele não via o estar nu como algo para se envergonhar, algo que ele deveria esconder de Deus. Isso veio a partir do momento em que ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aquilo passou a ser desconfortável, ele passou a ficar desconfortável com o próprio corpo. E assim acontece com a gente também. Os nossos sentimentos e emoções receberam uma porção ali, naquele momento de queda.
que leva com que tudo aquilo que era para ser tão bom, tão pleno, tão sublime, passasse a ter dor, a culpa, a ansiedade, a angústia, todas foram geradas a partir daquele momento. Então não, você não deve se acomodar nesse sentimento. Não é errado que você o sinta, não é errado que você esteja sofrendo por isso, mas não se acomode nesse sentimento, não permita que esse sentimento coordene a sua vida. Se você está sendo conduzido pelas suas emoções, se você está sendo conduzido pelo aquilo que você sente e não tem se importado mais com aquilo que você tem conhecido a respeito de Deus, isso não tem sido mais importante comparado com o que você sente. Então a sua vida está sendo regida pelas circunstâncias. E cá para nós, as circunstâncias do mundo inteiro não estão lá essas coisas. Então não seja coordenado pelas suas emoções, pelas suas sensações, pelas suas inseguranças. Seja coordenado por aquilo que você sabe de Deus para a sua vida. Ele deixou claro que este mundo está em trevas, este mundo existe um maligno que coordena muitas coisas que acontecem aqui. Mas a partir do momento que a sua vida passa a ser propriedade de Deus, através de Jesus Cristo, através daquele momento em que você entregou a sua vida a Ele, Ele passa a conduzir a sua vida, a te proteger, a te dar armas, a te dar estratégias para que você lute essa guerra. E existe uma guerra aí na sua mente neste momento. Existe aqueles que dizem para que você desista. E existe aqueles que dizem: continua. Existe aqueles que querem que você vença. O Espírito Santo de Deus foi nos dado como consolador, como nosso ajudador, e é a Ele que nós temos que dar ouvido. A palavra diz que tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, isso é o que você tem que pensar. Você que aceitou que Jesus é a verdade, o caminho e a vida, mas se encontra parado no meio do caminho, porque você deixou que a dúvida entrasse, porque você deixou que as suas circunstâncias falassem mais alto, que as ondas falassem mais altos do que o fato de você estar andando sobre as águas, o fato de você estar caminhando na direção do Mestre. Às vezes você está aí já vivendo um milagre, mas você resolve desviar o seu olhar do Mestre e olhar para as ondas, e isso faz com que a sua esperança, com que a sua fé sucumba e você afunda. Mas não esqueça, o Mestre esteve lá e ele estendeu a mão e puxou Pedro da água naquele momento que ele desfaleceu, naquele momento em que ele se desesperou e assustado perdeu aquele momento sublime de encontrar o Mestre sobre as águas. O Mestre estendeu a mão, esteve com ele e o conduziu de volta ao barco. Não acredite que por conta da sua fraqueza Jesus vai te abandonar. Isso é mentira. Isso é o que o inferno quer que você acredite. Isso é o que o inferno quer que a nossa mente pregue para o nosso coração. De que quando você fica fraco, de que quando você não tem forças, de que quando você desvia o olhar de Jesus e olha para as ondas, Ele não quer mais saber de você, porque você foi fraco, porque você não teve fé. Não, isso não é verdade. O Mestre vai até você e Ele estende a mão e te levanta e te conduz de volta ao barco, porque você tem um destino, você tem um propósito a cumprir, e Ele disse que estaria com você até a consumação, e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Busque o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e entendimento, e desfrute da liberdade, da verdade e plenitude que somente Jesus pode te proporcionar. Um beijo e até a próxima. Nessa história diferente, o inteligente que se perde em sua mente. Mas é assim, eu já sabia, quando as perguntas já se tornam sua rotina. E de repente perdeu a força, e o grito é tudo que consegue sair da sua boca. E o medo bate, mas não disfarce. Grite para quem consegue te ouvir.
acabe, siga em frente. O mundo gira e tudo volta diferente. Maturidade não é idade, é assumir que o sofrimento fez parte do processo da cura pro medo e pra angústia. E que o choro é o que rega a semente mais escura. E você tem um pai disponível que não se cansa de dizer que está contigo. Chame-o com fé, ele responderá. Me socorre do meu próprio entendimento. Achei saber, mas me perdi, estou com medo. Não tenho forças nem pra me mexer. Preciso de um pai, um Deus pra me defender. Assumo que errei e perdi o controle. Assumo estar fraco sem ninguém por perto. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me socorre do meu próprio entendimento. Achei saber, mas me perdi.